Você acha que é livre. Você acha que faz suas próprias escolhas. Mas desde o momento em que você acorda até a hora de dormir, você está vivendo dentro de uma máquina construída por um homem morto há quase um século. John D. Rockefeller não queria apenas ser rico. Riqueza é vulgar. Ele queria algo muito mais perigoso: ordem, controle, eternidade. Olhe para o remédio que você toma. Olhe para a escola do seu filho. Olhe para o combustível no seu carro. Tudo isso leva ao mesmo nome. Para entender como a armadilha foi montada, precisamos voltar para a América de 1850. O mundo era iluminado por óleo de baleia. Era caro, escasso e ineficiente. Então, na Pensilvânia, alguém perfurou o chão e o ouro negro jorrou. Foi uma corrida do ouro. O caos tomou conta. Qualquer um com uma pá queria ser barão. O preço do petróleo flutuava violentamente. Fortunas eram feitas e perdidas em horas. No meio desse hospício, um jovem contador de 23 anos observava em silêncio. Ele não via oportunidade na perfuração. Ele via estupidez. Ele percebeu algo que ninguém mais viu. Quem controla o refino, controla o mundo. Rockefeller odiava a competição. Ele chamava isso de desperdício. Sua missão divina não era competir, era eliminar a competição. Em 1870, ele fundou a Standard Oil. O nome não foi um acidente. Ele queria ser o padrão de qualidade, de preço e de poder. A estratégia dele era brutal. O massacre de Cleveland. Em 3 meses, ele comprou 22 de seus 26 concorrentes. A oferta era simples: venda para mim por um preço justo, ou eu vou te falir. Aqueles que recusaram viram seus preços serem encurtados pela metade. Rockefeller podia operar com prejuízo por anos. Seus rivais não duravam meses. Ele fez acordos secretos com as ferrovias para transportar seu óleo mais barato. Era espionagem industrial, suborno e sabotagem, mas ele chamava de eficiência. Em 1880, ele controlava 90% de todo o petróleo da América. Ele era o homem mais odiado do país, mas também o mais rico. Mas o dinheiro era apenas o começo. O monopólio do petróleo era a fase 1. A fase 2 seria capturar a mente da sociedade. E foi aí que o governo decidiu que ele era grande demais para existir. O governo americano decidiu que Rockefeller era uma ameaça à democracia. Em 1911, a Suprema Corte ordenou a dissolução da Standard Oil. Eles achavam que estavam matando a besta. Eles estavam errados. A empresa foi dividida em 34 partes. Você conhece os nomes delas: Exxon, Mobil, Chevron. Pareciam concorrentes, mas Rockefeller ainda era dono de 25% das ações de todas elas. O mercado de ações valorizou as novas empresas individuais mais do que o monopólio. Da noite para o dia, a fortuna de Rockefeller triplicou. Ele se tornou o primeiro bilionário da história. O homem que o governo tentou destruir agora era mais rico que o próprio governo. Mas ele tinha um problema. O público o odiava. Ele era o diabo capitalista. Ele precisava de uma nova estratégia. Não força bruta, mas engenharia social. Ele contratou o primeiro homem de relações públicas da história, Ivy Lee. A ideia era simples: transformar o barão ladrão no avô bondoso da América. Ele criou a Fundação Rockefeller. A caridade seria sua nova arma. O objetivo não era ajudar os pobres, era moldar o futuro da civilização. Alvo número 1, a educação. Antes, a educação era local, focada em criar cidadãos independentes. Rockefeller investiu milhões no Conselho Geral de Educação. Ele queria trazer o modelo prussiano para a América. Obediência, horários, sinais. Frederick Gates, seu conselheiro, escreveu:
Não tentaremos fazer desses povos filósofos ou homens de ciência. Queremos criar uma comunidade de trabalhadores perfeitos. A escola se tornou uma fábrica de funcionários para as empresas da Standard Oil. Eles removeram o pensamento crítico. Eles inseriram a repetição. Você aprende a ficar sentado por 8 horas. Você aprende a pedir permissão para ir ao banheiro. Você aprende a memorizar, não a questionar. Foi o maior ato de domesticação em massa da história humana. E funcionou. As gerações seguintes não questionaram o sistema, elas dependiam dele. Mas a educação foi apenas a fundação. O próximo passo era controlar a própria vida. Alvo número 2, a medicina. E como ele descobriu que poderia fazer remédios a partir do lixo do petróleo? No início do século XX, os cientistas de Rockefeller descobriram algo fascinante sobre o petróleo. O petróleo não servia apenas para queimar, ele era rico em petroquímicos. Eles descobriram que podiam criar vitaminas sintéticas e drogas farmacêuticas a partir do alcatrão. Mas havia um obstáculo. A medicina da época era natural. Médicos usavam ervas, homeopatia e nutrição. E você não pode patentear uma planta. Se você não pode patentear, você não pode monopolizar. E Rockefeller odiava a concorrência. Ele precisava destruir a medicina natural para criar um mercado para seus remédios de petróleo. Ele contratou um homem chamado Abraham Flexner para viajar pelo país. A missão? Avaliar todas as faculdades de medicina da América e padronizar o ensino. O relatório Flexner de 1910 foi a sentença de morte para a medicina holística. O relatório recomendou fechar qualquer escola que não focasse em cirurgia e drogas sintéticas. Mais da metade das escolas de medicina dos Estados Unidos foram fechadas da noite para o dia. As escolas que sobraram receberam doações massivas da Fundação Rockefeller, mas o dinheiro vinha com amarras. Eles ditavam o currículo. A nutrição foi removida. A prevenção foi esquecida. O foco virou uma pílula para cada doença. Médicos que insistiam em métodos naturais eram chamados de charlatões e perdiam suas licenças. Rockefeller criou a Big Pharma. Ele criou um sistema focado na doença, não na cura, porque um paciente curado é um cliente perdido. Mas ele não parou na América. Ele fez um pacto com o diabo na Europa. A Standard Oil formou um cartel com a gigante química alemã IG Farben. Juntos, eles controlavam a produção mundial de borracha sintética e medicamentos. Esse cartel era tão poderoso que nem a Segunda Guerra Mundial conseguiu quebrá-lo. Enquanto soldados morriam, os lucros do cartel eram divididos em contas suíças. Quando Rockefeller morreu em 1937, ele deixou para trás mais do que dinheiro. Ele deixou um sistema operacional para a sociedade moderna. Um sistema onde sua energia, sua saúde e sua educação servem a um único propósito: alimentar o monopólio, manter a máquina girando. Hoje, a Standard Oil mudou de nome, mas o monopólio continua. A Big Pharma, o Big Oil e o Big Banking são 3 cabeças do mesmo monstro, e você vive a sua vida inteira pagando aluguel para morar no mundo deles. Mas o sistema tem uma falha: ele precisa que você continue dormindo. O legado de Rockefeller não está em museus, está na sua rotina. Você acorda em uma casa financiada por bancos que operam no modelo dele. Você dirige um carro movido pelo combustível que ele padronizou. Você confia em especialistas treinados nas universidades que ele fundou. Eles não são pessoas más,
Eles são apenas peças de uma engrenagem que não conseguem ver. Rockefeller disse uma vez: a competição é um pecado. O mundo de hoje não é um livre mercado, é um monopólio disfarçado de liberdade. 6 corporações controlam 90% da mídia que você consome. 3 fundos de investimento controlam 80% do mercado de ações. É a consolidação final do sonho de Rockefeller. Controle total, sem concorrência. Mas o sistema depende de uma coisa: da sua ignorância. Eles precisam que você acredite que a escola educa, que a farmácia cura e que o banco ajuda. No momento em que você vê as cordas, o show de marionetes perde a graça. A era da informação é a maior ameaça que o legado de Rockefeller já enfrentou. Pela primeira vez em 100 anos, nós podemos ver quem está por trás da cortina. O monopólio da verdade acabou, e isso os deixa aterrorizados. Você tem uma escolha: continuar sendo o trabalhador perfeito que eles projetaram, ou entender como o dinheiro, a saúde e a história realmente funcionam. Rockefeller está morto, mas a máquina dele ainda está ligada. A única maneira de desligá-la é parar de alimentá-la com a sua obediência. O conhecimento é a única saída do labirinto. Se você quer aprender o que não te ensinam na escola, inscreva-se.